Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa resolução de questões. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7. No exercício do poder regulamentar, o Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa, desde que esses não impliquem aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Pessoal, letra da Constituição Federal. Artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Tem escrito o seguinte, que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto, que é um decreto autônomo, sobre a organização da administração, desde que não implique aumento de despesas, nem criação e extinção de órgãos, e também extinção de cargos quando vagos. É chamado de decreto autônomo ou regulamento autônomo. Vamos anotar isso daqui. Vamos lá. O chefe do executivo sobre o poder regulamentar, tá? Regulamentar. O chefe do executivo, por decreto, chefe do executivo, por decreto, pode. Aqui, inciso 4. Poder regulamentar. Decreto regulamentar. E aqui, no 6, decreto autônomo. O decreto regulamentar, ele serve para dar uma fiel execução à lei. Ok? Então, o exemplo que eu dou para vocês, nós temos uma lei do pregão e nós temos um decreto do pregão. Para que serve aquele decreto? Serve para dar uma fiel execução à lei. Ah, e se passar dos limites, professora? O chefe do executivo passou dos limites. Se o chefe do executivo passar dos limites, o Congresso Nacional sustará o ato se for o presidente da República. Artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Então, para que serve um decreto regulamentar? Para dar uma fiel execução à lei. E nós temos também o decreto autônomo, que é justamente a questão. O decreto autônomo serve para organizar a administração, desde que não implique aumento de despesas, e nem criação, extinção de órgãos. Por quê? Porque, pessoal, aqui, se aumentar as despesas ou for criar ou extinguir órgãos, tem que ter lei. Para a criação e extinção de órgãos, tem que ter lei. Artigo 88 da Constituição Federal. Tudo bem? Dando continuidade, o decreto autônomo também serve para extinguir cargos vagos. Extinção de cargos quando vagos. E atenção, o decreto autônomo ele pode ser delegado para os ministros de Estado, para o PGR e para o AGU. É a previsão do artigo 84, parágrafo único, tá? E aí, da Constituição Federal. Então, nessa questão, voltando, a resposta está correta por quê? Porque no poder regulamentar, o poder executivo pode editar, sim,
regulamentos autônomos ou decretos autônomos de organização administrativa, desde que esses não impliquem aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Certo, 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 ok? Dando continuidade, questão de número 8. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Gente, atenção! Mais uma questão sobre o poder de polícia. O poder de polícia, ele é exercido pelas pessoas jurídicas de direito público, de forma originária, pelos entes ou de forma derivada, por exemplo, aí pelas agências reguladoras que são autarquias em regime especial. Certo, mas a pergunta é: as pessoas jurídicas de direito privado podem exercer o poder de polícia? Como regra, não. As pessoas jurídicas de direito privado não podem exercer o poder de polícia. Só que nós temos exceção. A exceção, segundo o STF, é possível atos de mera execução. Segundo o STJ, que anda caindo bastante em prova, pode delegar o consentimento e a fiscalização. Mas não se pode delegar para as pessoas jurídicas de direito privado a normatização nem aplicação de sanções. Vamos organizar isso? É o seguinte, segundo o STJ, que foi justamente o que foi cobrado nessa questão, nós temos o ciclo do poder de polícia. Nós temos a normatização, o consentimento, a fiscalização e aplicação de sanções. Certo. O que se pode delegar para as pessoas jurídicas de direito público? Tudo. As pessoas jurídicas de direito público, as agências reguladoras podem normatizar, tá? Aplicar sanções, não tem problema. Mas para as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado só podem aqui exercer atos de consentimento e de fiscalização. Elas não podem normatizar baseado no poder de polícia e também não podem aplicar sanções, certo? Então, atenção em relação a isso daí. Ok, aí nós temos que saber que as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Logo, elas podem exercer o poder de polícia fiscalizatório, mas não podem aplicar sanções pecuniárias. Portanto, a questão está correta. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Certinho? Questão de número 9. O abuso de poder pode ocorrer tanto na forma comissiva quanto na forma omissiva, uma vez que, em ambas as hipóteses, é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. Gente, outro tema também que é importante, outro assunto importante que você deve saber para a sua prova é em relação ao abuso de poder. O abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de poder. Eu não posso confundir o excesso de poder com o desvio de poder. O excesso de poder, por exemplo, eu só poderia aplicar advertência à Ana. Eu vou lá e aplico uma demissão. Eu estou agindo além dos limites da minha competência. Então, o vício é no elemento competência. Já o desvio de poder é o desvio de finalidade. Embora eu tenha competência para a prática do ato, eu desviei a finalidade.
eu persegui uma pessoa, eu removi aquela pessoa porque eu não gosto da cara dela. Dessa forma, estou removendo aquela pessoa por algo pessoal. Por isso que muitas das vezes cai em prova que o desvio de finalidade está intimamente ligado com a violação do princípio da impessoalidade, certo? Porque se eu estou beneficiando alguma pessoa, ou se eu estou perseguindo outra pessoa, eu não estou buscando o interesse público, e sim um interesse privado. Eu acabo sendo pessoal e acabo violando a finalidade, que é a busca pelo interesse público. Então, vamos lá. Seguinte, abuso de poder. Abuso de poder. O abuso de poder pode se dar tanto de forma comissiva quanto de forma omissiva. Anotem isso cai bastante em prova, ok? Tanto no caso de ação quanto omissão. É gênero do excesso de poder e do desvio de poder. Quando eu falo de excesso de poder, viola o elemento competência. Quando eu falo de desvio de poder, viola o elemento finalidade. Então, dessa forma, fala que o abuso de poder pode ocorrer tanto de forma comissiva quanto omissiva, uma vez que em ambas as hipóteses é possível afrontar a lei e causar lesão a direito individual do administrado. Questão está correta. Gente, então, nós vimos sobre poderes. Com certeza, vai ter uma questão de poderes na hora da sua prova. Eu vou pegar 3 minutos agora para fazer uma revisão turbo com vocês do que vocês devem saber sobre poderes. Vamos lá? Preparados? Poder, como eu falei para vocês, é irrenunciável, certo? Nós temos o poder hierárquico. O poder hierárquico você vai encontrar na Lei 9784 a partir do artigo 12, que vai falar sobre delegação, o artigo 15, que vai falar sobre avocação. Eu preciso da leitura da Lei 9784. Outra coisa importante, o artigo 13 da 9784 de 99 fala que não se pode delegar a famosa cenoura, competência exclusiva, não se pode delegar. Atos de caráter normativo não se pode delegar. E recursos administrativos, decisões de recursos administrativos, também não se pode delegar. Atenção! Fique atento também sobre o poder hierárquico na súmula 510 do STF. Se eu, autoridade delegante, delego algo para Maria e Maria fere o direito líquido e certo de João, João vai impetrar um mandado de segurança contra Maria, que é a delegada, e não contra Ana, que é a delegante. Quem responde pela prática do ato é o delegado, é quem executou o ato e não a autoridade delegante. Outra coisa que você deve saber do poder hierárquico, que você não pode se esquecer de jeito nenhum, né, é que o poder hierárquico também tem edição de atos normativos, de efeitos o quê? Internos. Mas se falar na sua prova de sanção, você já vai pensar no poder disciplinar. E o poder disciplinar decorre do poder hierárquico quando a sanção é de servidores públicos, certo? Então, uma vez caiu em prova assim que a sanção decorre imediatamente próximo do poder disciplinar, certo? Imediatamente do poder hierárquico, certo? Por quê? Porque o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Então, a aplicação de sanção de forma imediata é do poder disciplinar e de forma mediata é do poder hierárquico. Tudo bem?
Outra coisa que você deve saber: poder de polícia, nós conversamos, principalmente atento na hora da prova, que as agências reguladoras exercem um poder de polícia, normatizam, não é isso? Aplicam sanções, normalmente, porque as agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, autarquias em regime especial. Poder de polícia, você também tem que se lembrar dos atributos, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Nós vimos o poder regulamentar, que o chefe do executivo, por meio de um decreto, pode ser um decreto regulamentar ou um decreto autônomo, edita os atos. Em relação ao decreto regulamentar, serve para dar uma fiel execução à lei. Se o chefe do executivo passa dos limites, existe um controle parlamentar, que é do Congresso Nacional, que sustará aquilo que passou dos limites. E nós temos o decreto autônomo previsto no 84.6 da Constituição Federal. Agora, vamos estudar sobre organização administrativa. O que você deve saber sobre organização administrativa? Vamos lá? Primeira questão. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica e podem integrar tanto a estrutura da administração direta como a estrutura da administração indireta. Gente, primeira coisa, nós não podemos confundir entidades com órgãos. Entidades possuem personalidade jurídica própria. Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Quando se cria uma entidade, chama-se descentralização. Quando se cria um órgão, chama-se desconcentração. Entre entidades, não existe hierarquia. Entre órgãos, dentro de uma mesma pessoa jurídica, existe hierarquia. Isso deve ficar bem claro para você. Vamos lá? Não confunda entidades com órgãos. Quando se fala de criação de entidades, eu vou me lembrar da descentralização. Quando fala de criação de órgãos, eu vou me lembrar da desconcentração. Então, como que você vai se lembrar disso? CE, criação de entidades. CO, criação de órgãos. Outra coisa, as entidades, elas possuem personalidade jurídica própria. São sujeitos de direitos e de obrigações. Já os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Não possuem. Então, pessoal, muita atenção que órgão não possui personalidade jurídica própria. Só que alguns órgãos que estão lá no topo possuem personalidade judiciária. Não confunda personalidade jurídica com personalidade judiciária. O que é personalidade judiciária? Personalidade judiciária é sinônimo de capacidade processual. Alguns órgãos podem estar no polo ativo de uma ação para defender os seus direitos institucionais. O exemplo clássico que pode aparecer na sua prova é a súmula 525 do STJ, que fala justamente o seguinte: a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, porque é um órgão do município, mas possui personalidade judiciária, podendo entrar com uma ação, estar no polo ativo para defender seus direitos institucionais. Exemplo, repasse de verbas. Às vezes o executivo demora demais para repassar as verbas para o legislativo. Então, a Câmara de Vereadores pode estar no polo ativo de uma ação, certo? Personalidade jurídica não. Alguns órgãos possuem personalidade judiciária, que é capacidade processual, mas personalidade jurídica não, certo? Entre entidades não existe hierarquia. Entre órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica existe hierarquia.
certo? E aí, nós vamos para a questão. Primeira parte, ok, já falamos. Agora, essa segunda parte. Órgãos e podem integrar tanto a estrutura da administração direta como da indireta. Gente, nós temos órgãos não só na administração direta, nós temos órgãos também na administração indireta, nas autarquias, certo? Nas empresas públicas, sociedades de economia mistas, fundações. Então, uma entidade descentralizada pode desconcentrar, pode criar órgãos. Entendam isso. Existe criação de órgãos tanto na direta quanto na indireta. Então, a resposta ela está correta. Questão de número 2. De acordo com a teoria da imputação. O que é teoria da imputação? Chama-se teoria da imputação volitiva ou também teoria do órgão. O que é a teoria da imputação volitiva ou do órgão? Vamos ver. Atualmente adotado no ordenamento jurídico brasileiro, certo? A manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Gente, perfeito. Aqui você vai se lembrar até mesmo da responsabilidade extracontratual do Estado. Quando um agente faz algo, quando um órgão faz algo, faz em nome da pessoa que ele faz parte, certo? Por isso mesmo que se um servidor do TRT der um murro na cara de um advogado, neste momento, o que acontece? O advogado não vai entrar contra o servidor, diretamente, né? Porque hoje não pode, pela teoria da dupla garantia, que eu vou explicar para vocês. E não vai entrar contra o TRT, ele vai entrar contra a União. Por quê? Porque o servidor fazendo aquilo no exercício das suas funções, ali imputa-se ao Estado, no caso ali, Estado em sentido amplo, à União. Certo? Então, quem responde é o ente ou a entidade que aquele servidor faz parte. Depois existe uma ação regressiva, mas isso em responsabilidade do Estado. O que eu quero que você saiba agora, que imputa-se à vontade a pessoa jurídica que aquele órgão ou aquele agente faça parte, certo? Isso chama imputação volitiva ou teoria do órgão. Resposta está correta. Próxima questão. A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Atenção, pessoal, eu acredito que seja essa questão que vai cair na prova de vocês. Por quê? Porque nós tivemos um entendimento jurisprudencial recente sobre isso, ok? Confirmando aquilo que já vinha na doutrina. Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem a questão de número 3 e a questão de número 4. Primeira coisa, nós temos que ter conhecimento do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O artigo 37, 19 diz que lei específica criará as autarquias e autorizará a criação das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí você me fala, eu deveria ir para o 3719 para acertar a questão? Você não acertaria a questão com 3719. Você acertaria a questão sabendo doutrina. Vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Olha o que o 3719 nos diz. Lei específica. Gente, quando eu falo lei específica, é lei ordinária, certo? Aqui não é necessário uma lei complementar, é uma lei ordinária. Lei específica cria, lei específica autoriza a criação. Lei específica cria
as autarquias. Lei específica autoriza a criação das empresas públicas, sociedades de economia mista e das fundações públicas de direito privado, certo? Como assim? Prestem atenção. Nós temos fundações públicas de direito público e nós temos fundações públicas de direito privado. E aí, na Constituição, a previsão que nós temos é em relação às fundações públicas de direito privado. Esse daqui é o que nós temos na Constituição Federal. Por isso, pessoal, que é autorizada, certinho? E aí, qual que é a diferença entre criar e autorizar? Autorizar tem que ter o registro na junta competente. As criadas dispensam o registro. Então, o que você sabe? Que as de direito público são criadas e as de direito privado são autorizadas, tendo em vista que as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações são pessoas jurídicas de direito privado. A lei específica autoriza a criação, mas precisa do registro na junta competente. Só que a pergunta é justamente essa daqui, ó. Se a União, por exemplo, quer criar uma fundação pública de direito público, ela é criada ou autorizada? Você não acha isso na Constituição Federal, porque isso daqui é doutrina de Pietro, ok? E aqui, as fundações públicas de direito público equivalem a autarquias fundacionais, também chamadas de fundações autárquicas. Então, se na sua prova falar só fundação pública, leia de direito privado. Se especificar que está querendo criar uma fundação pública de direito público, é porque está falando aí de acordo com a doutrina e agora com a jurisprudência, certo? As fundações públicas de direito público equivalem a uma autarquia. Se equivalem a uma autarquia, elas são o quê? Criadas. As fundações públicas de direito público são criadas. Exemplo, hospitais, tá? Por exemplo, Hospital das Clínicas, universidades estaduais, algumas, fundações públicas de direito público, mas tem escrito na Constituição? Não. Isso é doutrina e você tem que saber. E aqui deixou claro que está querendo criar uma fundação pública de direito público, ou seja, está falando de uma autarquia fundacional ou fundação autárquica. E aí diz que ocorre por meio de lei, certo? Mas, professora, não deveria estar escrito lei específica? Gente, cai só lei também não está errado, tá? Vocês vão ver várias questões dessa forma. Não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoa jurídica, certo? Por quê? Porque a fundação pública de direito público, ela é criada, basta a lei. Ok? Não precisa do registro na junta competente como as autorizadas. Basta a lei e já tem personalidade jurídica. Logo, a resposta, ela está correta. Mais uma questão, no mesmo sentido. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública. Atenção, a autarquia, nós sabemos aqui, lei específica, cria. E a empresa pública, nós sabemos que lei específica autoriza a criação. Certo. Nessa situação, serão necessárias duas leis específicas, ok? Uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. Não é criação da empresa pública, é para autorizar a criação da empresa pública, por isso está errada. B,
uma lei específica para a criação da autarquia, certo? E outra para a autorização da instituição de empresa pública. Perfeito. Letra B. C. Uma lei específica para a criação de empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia. Ao contrário. D. Autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública, não havendo necessidade da criação de nenhuma ser feita por lei. Errado. As duas têm que ter lei. Duas leis específicas, uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia. Errado, porque é para a criação da autarquia. Então, 4, letra B. Pessoal, nós vamos fazer aqui uma pausa e já já retornaremos.